Fala pessoal, estamos de volta inteira para meia, o projeto que vai me colocar para correr uma meia maratona. Fiquei parada durante a pandemia, não corri, mas agora estou voltando, retomando, com muita paciência, persistência, disciplina, aquela coisa toda. Iberê Dias, corredor amador. Tudo bem, Iberê? Tudo bem? Tudo bem, a gente está sem máscara porque a gente é casado, então nesse caso pode. Iberê, a gente falou outro dia sobre paciência, né, a importância dela. E também não pode ter enganação, né? Não é porque vamos lá começar muito devagarinho, tal, que a gente não vai entrar no ritmo do negócio. Muitas vezes a enganação é sem querer, né? É difícil a gente dosar o ritmo nesse começo, né? Você não sabe muito bem que ritmo você tá. Aí, às vezes, o GPS não marca, né, de forma fidedigna ali o que está acontecendo. Aí você fala, não, vai pela percepção de esforço. Mas o que é a percepção de esforço, né? Cada uma tem uma. Fala pra gente a importância do ritmo, né? Principalmente nesse momento de retomada da corrida. Putz, eu acho que ritmo é tudo, né? Numa prova de fundo, assim, né? 5 km, 10 km, meia maratona, maratona. A coisa mais importante que tem para fazer um determinado tempo, para bater uma determinada marca, é saber manter o ritmo e manter a constância daquele ritmo, né? Isso já é comprovado como o melhor método para se fazer um determinado tempo, né? Uma determinada marca. Tanto é que, por exemplo, quando o Eliud Kipchoge foi fazer a tentativa de baixar de 2 horas na distância da maratona, a coisa com que o pessoal do staff dele mais se preocupou foi em garantir que o ritmo seria absolutamente constante. Eles conseguiram quase que reproduzir uma esteira na rua ali. Eles colocaram um carro, fazendo uma marca de neon no chão, com pacers que ficavam ali protegendo o Kipchoge do vento, e eles conseguiram fazer com que aquilo seguisse sendo absolutamente linear, um ritmo constante, preciso, justamente porque o ritmo é a coisa mais importante para se conseguir uma determinada marca. Numa prova profissional, numa disputa olímpica e tal, tem muita variação de ritmo, mas essa é uma estratégia que o pessoal lá da frente usa para conseguir ganhar do seu adversário. Ali, numa prova olímpica, eles não estão querendo fazer uma determinada marca, por exemplo, eles estão querendo chegar na frente. Então, para chegar na frente, aí sim tem quebra de ritmo, tem uma guerra psicológica ali, isso é bastante comum, mas para se conseguir uma determinada marca, o ritmo é o mais importante. E aí tem algumas coisas, né? Primeiro que eu acho que a gente costuma treinar pouco ritmo. Não é algo que esteja tão... O ritmo da prova, o ritmo que se pretende fazer na prova, né? Isso ainda não me parece que é algo que seja tão corrente assim e parece ser essencial, né? Quando a gente pensa nos ritmos de treino, fala, vai fazer um treino de VO2, muita gente fala isso, né? Vou fazer um treino de VO2, vou fazer um treino de limiar. Os treinos não fazem com que a pessoa, com que a capacidade fisiológica daquela pessoa se aprimore só em uma área, né? Você correr a um ritmo de, sei lá, 4 minutos por quilômetro, no fundo o que vai fazer é seu corpo ficar mais eficiente para correr a 4 minutos por quilômetro em uma outra oportunidade. Não é o meu caso, gente, esses 4 minutos por quilômetro, tá? Não, é só um exemplo, pode ser 5, 6, a ideia é a mesma. Quando uma pessoa treina a 6 minutos por quilômetro, o que ela está fazendo, a parte principal é mostrar para o corpo dela como é correr a 6 minutos por quilômetro. E aí o corpo vai fazer as adaptações necessárias para aguentar manter aquele esforço. O corpo não tem contagiro, o corpo não tem velocímetro, o corpo tem o esforço, ele sabe o que esse maluco que está aí fora está fazendo com a gente. E o que a gente precisa fazer para, da próxima vez em que isso acontecer, a gente ter as ferramentas necessárias para aguentar isso que ele está fazendo com a gente sem que a gente morra, sem que a gente se extinga, né? O cérebro age dessa forma e as adaptações que cada treino propicia tem relação com isso, né? Com o corpo entendendo que melhoras ele precisa ter, aumentar o volume de sangue, aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos, aumentar a quantidade e a capacidade das mitocôndrias, tudo isso a partir do estímulo que ele recebeu, né? As fibras musculares que vão se desenvolver de tal qual forma a depender do estímulo que recebeu. Então, se a ideia é, por exemplo, correr uma determinada prova num ritmo de 5 minutos por quilômetro, sei lá, o cara quer fazer 10 quilômetros em 50 minutos, só 5 por quilômetro, a coisa mais importante que tem, me parece, é justamente treinar o ritmo de 5 minutos por quilômetro. E especialmente na fase principal do treino, na fase específica do ciclo de treino,
é o ritmo, é essa marca que vai pautar os outros treinos, inclusive. Então, no período específico de treino, os treinos principais da semana tendem a ser um próprio treino de ritmo, então correr a 5 minutos por quilômetro, se a ideia é fazer 50 minutos numa Isso no corrida, começo também, então você está retomando, você já vai entrando no ritmo do que você pretende fazer durante a meia maratona? No começo é menos relevante, no começo tem outras habilidades que podem ser mais bem desenvolvidas, assim, né? Até porque você pode evoluir bastante Claro, nesse ritmo, claro. né? Até lá, você não sabe, você está Claro, muito aquém, certamente. de repente, mais algum Certamente. tempo você está ali, além. Certamente. Então, no começo, especialmente na fase daquilo que se costumava chamar de período de base, né? Hoje isso não é, ainda se usa, mas já existem outras concepções de periodização não linear e tal. Mas é natural que a pessoa esteja ainda aquém daquilo que ela vai conseguir desenvolver na prova. Entrando no período específico, a gente está falando aí de 8 a 10 semanas antes da prova, o treino de ritmo passa a ser absolutamente determinante. Assim, é para isso que você está treinando, é para conseguir, no fim das contas, aguentar correr 50 minutos a 5 minutos por quilômetro. Então, treinar isso é essencial. Além da questão da melhora fisiológica, tem a impressão que você tem enquanto está correndo naquele ritmo para você saber como você tem que se portar na prova. Porque também isso é muito comum, a gente vê muita gente, o cara está correndo uma meia maratona, ele quer correr a meia maratona a 5 minutos por quilômetro. Aí ele larga a 4h40, porque ele está felizaço, empolgado, tá, né, meninão, novo, descansado, larga a 4h40, acha que virou o Bolt da meia maratona, né? E isso vai ter um preço lá na frente. E aí ele corre a 4h40 o primeiro quilômetro, corre a 4h35 o segundo, aí ele corre a 5h15 o terceiro, corre a 4h50 o quarto. O cara está oscilando completamente o ritmo. Isso Atrapalha? atrapalha, sem dúvida nenhuma que atrapalha. Sem dúvida que atrapalha. Porque ele se esforça muito, porque ele descansa muito. Tem um custo energético que em termos de economia de corrida, o custo energético é muito maior, de ficar acelerando e reduzindo, né? O ideal é justamente você manter o ritmo mais constante possível, e isso se treina. Então, fazer treinos de ritmo, e aí cada distância tem um treino mais específico, para cada momento do ciclo tem um treino mais específico de ritmo, fazer os treinos de ritmo, isso me parece absolutamente essencial. E tem também muita relação com a história da ansiedade, que a gente já falou. A ideia de sair correndo, né, mais rápido do que deve e tal, também é muito comum nas provas. O que a gente vê que tem de Haile Gebrselassie no primeiro quilômetro das provas. A energia toda, né? Você vai, quando você vê, você está muito além daquilo que você estava treinado para fazer, você né? Encontra os caras que passaram voando no primeiro quilômetro, antes da metade da prova, o cara está morrendo, com a língua para fora. Isso tem muito a ver com ansiedade, tem a ver também com algum desconhecimento, né? alguma falha no autoconhecimento, que ele deveria ter aprendido no treino. E a gente faz isso, né? Erra às vezes, né? Acontece. Acha que está melhor do que está. Mas isso é o treino que vai mostrar também, seguir parâmetros de treino para alcançar um determinado objetivo e aprender como o corpo se sente naquele determinado ritmo, né? Isso vai ser essencial para a prova. E aí entra a história do GPS, né? Esse GPS é um problema sério. Primeiro porque ele não é preciso. Não adianta pensar que você vai fazer um treino de ritmo olhando no GPS e aquilo vai dar certinho, porque o GPS tem naturalmente uma margem de erro, isso é natural. Varia de lugar para lugar, varia de acordo com o clima do dia, com mais nuvem, menos nuvem, árvores, prédios no lugar, isso tudo interfere. E se pautar pelo GPS é um método pouco confiável. Claro, é melhor do que nada. Então, se a pessoa fala, não tenho nenhum lugar com marcação para treinar e tem um GPS, bom, beleza, melhor o GPS do que nada. Mas o ideal é correr num lugar que tem alguma marcação de distância, para você aprender a correr naquele ritmo sem ficar olhando para o GPS, porque o GPS vai te enganar. O GPS vai te iludir. Não adianta, o GPS não é confiável. Se você quiser aprender a treinar ritmo, você precisa, ou, em termos ideais, correr numa pista de atletismo, que infelizmente no Brasil é raro, né? São poucas as pessoas, os amadores, que têm acesso a uma pista de atletismo. Ou então correr em algum parque, algum lugar público que tenha marcação de distância. E fazer os treinos de ritmo naquele lugar sem ficar olhando no GPS. Tem que aprender a passar a cada 500 metros ou quilômetro por quilômetro. Você gosta da contagem por distância, não por tempo.
Então, quando você está pensando nesse treino de ritmo, você está imaginando que você vai fazer 5 quilômetros e não X tempo. É isso? Você prefere essa contagem em distância, em quilometragem, medida? Na verdade, os dois servem, mas na minha cabeça, se a gente está falando de um treino específico para alcançar uma determinada distância, faz sentido que o treino também seja em distância. Então, se a pessoa quer evoluir em termos gerais, assim, quer melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, sei lá, fazer um treino de limiar de 20 minutos, que é o padrão histórico que se segue, sei lá, desde Jack Daniels, que não é o cara do whisky, é um treinador, pode fazer sentido correr 20 minutos. E aí, para uma determinada pessoa, 20 minutos de um treino de limiar, para um profissional pode dar 6 km, 7 km. Para um amador, se ele está começando, vai dar 3 km, 4 km, né? Beleza, e cada um tem o seu. Mas quando a gente está falando de um treino específico para uma determinada prova, para uma determinada distância, então, de novo, a pessoa quer fazer 10 km em 50 minutos, ou quer fazer a meia maratona em 1h30. Ele tem um ritmo que ele precisa encaixar naquela prova para alcançar aquele objetivo. Aí sim, treinar esse ritmo previamente e fazer o cálculo dos treinos específicos em distância e não em tempo me parece fazer sentido. Porque aí entra uma outra questão. Se a gente pega um amador, por exemplo, que vai fazer uma meia maratona, vai estrear na meia maratona, ele vai fazer, sei lá, 2 horas e 10 minutos na primeira meia maratona dele. A meia maratona para esse amador leva mais tempo do que a maratona para um profissional. Claro. Um profissional vai fazer a maratona em 2 horas e 3, 2 horas e 4, dependendo do profissional, 2 horas e 2. O amador que está fazendo a meia maratona em 2 horas e 10 está submetendo o corpo dele ao máximo de esforço que ele consegue aguentar por 2 horas e 10. O profissional por 2 horas e 5. No entanto, um corre 21 km e 97 metros, outro corre 42.195 metros. Então, também por isso, pensar só no tempo, quando a ideia é alcançar um determinado resultado, pode não ser eficaz para aquele objetivo, né? Por isso que, se a gente está falando de treino de ritmo, me parece que o ideal seja pensar em uma determinada distância ou tiros de uma determinada distância num ritmo que se pretende fazer na prova. E aí os outros treinos específicos daquele mesmo período, né? Os outros treinos que tenham mais relação com aquela prova também devem ser pensados a partir desse ritmo, em percentuais desse ritmo normalmente, né? Se a gente pensar 5% para baixo, 5% para cima desse ritmo que é o médio, ou até 10% para baixo, 10% para cima, a gente está falando de faixas de treino bem específicas para aquele objetivo, né? Então, quanto mais perto do treino de ritmo, mais específico o treino é para o objetivo que se pretende alcançar. Agora, Iberê, você tem muito traquejo, né? Você é muito maduro na corrida. Você já treinou muito, já fez muita prova, diferentes distâncias, já testou tudo quanto é coisa, enfim. Você sabe em que ritmo você está. Nesse meu recomeço, é difícil, né? Vai pela percepção de esforço. É difícil, às vezes você está mais cansada do que outros dias, o ciclo menstrual pode atrapalhar, e atrapalha mesmo, tem atrapalhado. São muitas variáveis, né? Tanto que quando tem ali um tirinho de 1 minuto é uma coisa, quando tem um de 3 minutos é outra, obviamente. Como é que você não sai no treino, no tiro de 3 minutos com aquela mesma gana do de 1, né? E como é que você dosa isso? Você tem assim alguma dica, alguma coisa que você faça, alguma coisa que seja razoável para que a gente copie, né? Por favor. Primeiro que a ideia de ter traquejo, eu gostaria de ter mais traquejo, você sabe bem disso, né? A falta que eu já errei em prova também, por mais que você tenha esse tempo, está sujeito ao erro. A gente tenta diminuir a margem de erro, mas mesmo depois de velho, de experiente, já errei em prova, em ritmo, em começo, em achar que isso acontece. Mas você está bem, você está bem. Obrigado. Você está bem nessa história de correr, maratona. Obrigado. A ideia de treinar por percepção de esforço, que também é uma ideia bem difundida e para muita gente dá certo, para mim nunca deu resultado, cara. Meu corpo é péssimo de percepção, assim. Eu prefiro parâmetros objetivos de treino a essa ideia de, não, pensa como você está se sentindo e tal, porque é muito comum que eu no meu caso, né, isso é uma coisa meio subjetiva, acredite que vai aguentar manter aquele ritmo por um tempo maior e não consegue, ou então acabar começando tão conservador para ter certeza de que vai aguentar, que você acaba também ficando aquém do que poderia. Então, a ideia de percepção de esforço é bem difundida, para muita gente dá certo, beleza. Tem uma escala de treinamento, inclusive, para isso, que você vai medindo o treino de acordo com leve, moderado, médio, forte. Cada um tem um método de treinamento, o que importa é seguir esse método, como a gente já falou também, né?
Mas na minha cabeça, a ideia de treinar ritmo e tal tem relação com treinos específicos e marcar a distância e correr o ritmo naquela distância, correr a distância naquele ritmo e de novo, e de novo, e de novo. Corrida é consistência, consistência é a chave do negócio. Quando você vai fazer um treino de tiros de 400 metros ou de 500 metros, tiros de 2 km, claro, os ritmos são completamente diferentes normalmente, né? E para aprender a começar no ritmo certo os tiros de 500 ou os tiros de 2000, só o tempo vai ensinar também. É muita tentativa e erro, vai errar no começo e tal. A única questão é que eu acho que se for para errar, é melhor errar sendo conservador. É melhor errar sendo conservador nos treinos, porque aí com o tempo você vai aprender a encaixar, do que errar sendo muito arrojado e ter que parar o treino no meio, né? Então, nenhum dos dois é o ideal. O ideal é acertar o treino, mas isso aí só o tempo vai ensinar. O ideal é treinar, constância, ir lá de novo, repetir, até vai chegar uma hora que vai ficar encaixadinho. Você vai pro treino e vai intuitivamente saber mais ou menos o que você tem que fazer para entrar naquele ritmo ali. Eu não vejo a hora desse encaixe chegar, pessoal. Vai chegar. Inteira para meia. Iberê Dias hoje aqui comigo e vocês sempre participando. Comente, pergunte, participe aqui. Esse projeto tem muito a ver com chamar todo mundo para voltar aos seus treinos, né? A gente ficou tanto tempo parado, tá na hora da gente se mexer e uma meta pode ajudar bastante nesse sentido, né? A gente se fala na próxima. Beijo, tchau.